Bom dia, meus amados, bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amados, e a passagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã, vocês vão encontrá-la no livro de Mateus. É uma passagem bem conhecida, mas que a gente tiramos muito aprendizado sobre ela. Vocês vão encontrá-la no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus amados, o que devemos tirar de lição sobre essa passagem? Que muitas vezes Jesus já está presente nas nossas vidas. Muitas vezes somos nós que temos o coração duro, somos incrédulos, não acreditamos, duvidamos, temos fé. Muitas vezes eu e você às vezes recebemos bênção e mesmo assim a gente ainda duvida, ainda não cai a ficha. Então, você percebe o quanto a gente não podemos tirar os olhos de Jesus do alvo? Eu costumo retratar essa passagem mais ou menos parecida, só uma analogia. Peço até perdão aos irmãos se for uma analogia errada, errônea, mas uma analogia. Eu tiro por às vezes quando você vai numa barraquinha onde tem aquelas espingardas que você atira para derrubar uns bombons, alguma coisa, ou um atirador de elite, por exemplo. Se você tira o olho os olhos do alvo, você vai errar o tiro. Não tem jeito. Então, se a gente mira uma vida cristã, uma vida santificada, na qual Jesus Cristo, Ele mesmo afirma que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele, então a gente temos que focar os olhos em Jesus. Temos que focar nele. Se a gente não duvidar, se a gente começar a acreditar, começar a ter fé, é possível a gente caminhar sobre as águas também. Tudo é possível para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. E mesmo assim a gente ainda duvida. E o mais interessante é que ele acalma a tempestade, acalma o mar. E logo ele ter feito já alguns milagres antes disso aqui, ter feito uma multiplicação de peixes, e mesmo assim a dureza do coração humano ainda duvida, do nosso coração. A gente vê que em Marcos, capítulo 6, versículos 51 e 52, ainda diz assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes. Seu coração estava endurecido. Então a gente muitas vezes temos que amolecer o coração, acreditar, ter fé. Essa é a palavra-chave. Se em algum momento da sua vida você perdeu qualquer coisa, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Tendo fé, tudo é possível. Fé em Jesus Cristo, acredite. Amém? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Desejo a todos um ótimo dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês. E Deus abençoe a todos. Amém?